7 perguntas com 7 respostas. A paz do Senhor a todos os irmãos e simpatizantes do nosso canal aqui, esse novo canal aqui, LS Studio, que está começando hoje com uma maravilha, né? Começando hoje com essa apresentação que vai vir aqui hoje, aqui, 7 perguntas com 7 respostas, com esse abençoado aqui, o pastor Ferreira Filho, né? Esse grande homem de Deus, né? Grande estudioso, esse jornalista e pastor, jornalista e pós-graduado em docência para o ensino superior. É isso mesmo, pastor Ferreira Filho? Está certo? É isso mesmo, está correto. Glória a Deus. Correto. Que bênção. Então hoje nós vamos sanar algumas dúvidas que eu acredito que não é só minha, não. É dúvida de várias pessoas aí, vários irmãos, várias pessoas que seguem o canal. É dúvida de teor teológico, né? Tem muitas dúvidas, né? Por que foi criada a morte, né? Por que usar isso ou não usar aquilo, né? E tem coisas que coisas da Bíblia respondendo e tem coisas que foi o homem que implantou. Então o pastor vai estar trazendo para nós aí, sanando essa dúvida, né? As dúvidas que nós temos. Vamos tentar fazer isso, né? Vai, perfeição. com certeza. Com perfeição. Né? Estamos aqui com o homem de Deus aqui que é estudado, praticamente não só estudado, mas ele é professor em teologia. Então, não tem como dar errado, né? A gente vamos aprender muito aqui. E eu tenho certeza que os ouvintes aí vão sair aí com a sua mente sanada e as suas dúvidas, todas elas respondidas. Isso é importante, né? E nós temos 7 perguntas aqui que é muito boa para nós. Mas antes, né, a gente queria dar consideração aqui, né? Nessa abertura aqui, para o pastor tá falando um pouquinho, junto com os irmãos aí, o que o pastor tem, né? De bagagem, que é muito grande a bagagem que ele tem. Professor Ferreira Filho. Muito obrigado, irmão Lázaro. Eu agradeço mais essa grande oportunidade que Deus tem preparado para a minha vida, para a experiência pastoral, ministerial e como amigo. Eu quero expressar aqui minha gratidão a você pelo convite honroso. A honra é nossa, pastor. E estou felicíssimo de poder estar aqui com você nos seus estudos para prestar nossa contribuição. Uma contribuição do coração para coração. Amém, que maravilha. Quero dizer a você que eu estarei sempre a posto, sempre pronto para atender aos seus pedidos, os seus convites, principalmente no que se tange à questão da expansão do reino de Deus. Do reino de Deus, que maravilha, pastor. Eu estou decidido a dedicar os anos que ainda restam para a minha vida, que Deus tem me dado, me presenteado, dedicar esses anos, todos eles, sem perca de tempo, sem perca de momento algum, na expansão do reino de Deus, pregando a palavra, esclarecendo e dirimindo dúvidas. Glória a Deus. Que as dúvidas não podem existir. Ela até vem, mas não pode permanecer. Eu sempre digo, Lázaro, que a dúvida ela é sempre pior do que o erro. É verdade. Porque o erro é o erro. A dúvida é pior porque você tem muitas pessoas que têm dúvida e continuam nela. Continuam duvidando, continuam na dúvida, sem um mínimo de esclarecimento. O erro, quando se dá conta que está errado, se alguém for responsável pelo erro, e já trata de sanar, né? Entendi. Já trata de corrigir o erro. A dúvida é persistente. Exatamente. E eu queria dizer lá, já de antemão, né? Agradecendo de coração. E para nós, para mim, né, do canal aqui, é uma grande honra. Eu sei que tem outros canais que fazem também, mas isso é muito bom, porque isso daí vai enriquecendo o reino de Deus. Porque hoje em dia, com a tecnologia, com os canais que tem aí digital, isso tem que ser usado em prol do povo. Então, muita dúvida, né, que as pessoas têm. Com certeza. E às vezes não tem coragem nem de perguntar para o dirigente local, enfim, às vezes por falta de tempo, por vergonha, ele não sabe qual que é o motivo, mas as dúvidas sempre vêm, mas igual o pastor falou, ela não pode ficar, tem que ser sanada, né? Eu sempre costumo dizer também, Lázaro, que o povo de Deus, a igreja de Deus, tem à sua frente o seu líder. Exato. Que Deus colocou ali, né? Tem o seu pastor, isso, claro, o seu conselheiro. Respeitamos isso. O seu conselheiro, que é a melhor pessoa para ensinar e instruir o povo. Exatamente. Às vezes o povo se abstém de perguntar ao líder, dado ao tempo, né? Exato. Talvez são momentos circunstanciais que o pastor está sempre ocupado na direção do culto, ele está sempre focado naquela direção do trabalho do Senhor ali, e então não sobra
praticamente nada de tempo, porque, veja bem, uma igreja de 10 membros é uma coisa, mas uma igreja de 100, 200, 300, 400, 500, pessoas, né? 1.000, Exatamente. 2.000 pessoas, é difícil do pastor já fica mais complicado. prestar atenção a todas essas pessoas. Ele acaba... Por isso é que as pessoas, às vezes, não têm o esclarecimento necessário. Não é que o pastor nega, não. É que o tempo dele é corrido. Né? E às vezes a pessoa também não vai no ensino, tem tudo isso, né? E você sabe que dirigir um culto na igreja é um culto racional, culto espiritual, um culto que traz a presença de Deus para o povo e leva o povo até a presença de Deus, é de muita responsabilidade. É muito sério, né? Então, o servo do Senhor, o pastor, o anjo da igreja que está ali à frente, ele não tem tempo para ficar olhando, vendo minúcias de tratativas, de dúvidas, né? Entendi. A não ser que a pessoa marque com ele um momentinho para ir no gabinete dele pastoral no dia seguinte, mas não é todo mundo que faz isso. Né? Não é todo mundo que faz, né? Mas eu tenho certeza que muitos vão estar tirando suas dúvidas, né? Algumas delas. E o meu trabalho, o seu trabalho, o nosso trabalho, não é de se contrapor aos nossos líderes. Não, absolutamente. É nosso trabalho, é um trabalho de coadjuvar nos esclarecimentos necessários dentro da Bíblia. Dentro da palavra, né? Ajudando e apoiando os nossos ministérios. Somando com o reino de Deus. Somando com nossos pastores. Exatamente. Somando com nossos líderes. Exato. Eu tenho o meu pastor, presidente, pastor José Carlos Munhoz, que é o meu pastor, é o meu conselheiro, é o meu amigo. Eu jamais tomaria uma atitude de se contrapor a ele. Absolutamente. Sim, claro que não. Por enquanto eu viver, enquanto Deus me der vida e saúde e entendimento, eu jamais entrarei por esse caminho. Entendi. Porque eu sei que o meu pastor está na direção de Deus. Claro. Foi o homem que Deus colocou ali para dirigir o trabalho, dirigir a mim e a minha família. Exato. E eu estou feliz com ele. Amém, glória a Deus. O que eu puder fazer, eu vou fazer para ajudar. Para ajudar, exatamente. E jamais para se contrapor ou dizer, não é assim, assim, não. Quem sou eu? Exatamente. Quem somos nós? Não, nós estamos como servos, né? Para somar, né? Para somar. Somar no reino de Deus. E eu sempre digo, eu gosto muito da temática de para convergir e jamais para divergir. Amém. É somar, não... Somar, convergir e nunca divergir. É somar, multiplicar. Essa é a conta do cristão. As divergências eu deixo para outro que está alucinado por isso. Exatamente. Nós vamos partir para as convergências. Convergências, exatamente. Glória a Deus, né? Então nós vamos para a primeira pergunta, né, pastor? Vamos lá. Vamos começar. É difícil a pergunta? Não, é bênção. Ai, meu Deus. O pastor tira de letra, bênção. Isso é bênção. A primeira pergunta, né? Já vamos começar ela citando. Apocalipse 20, versículo 14, cita a morte. Podemos dizer que a morte é um espírito criado com a queda de Adão e que seu domínio terminou no lago de fogo? Uma pergunta inteligente, uma pergunta oportuna, uma pergunta que levanta e me permite dar uma resposta também muito positiva. E eu quero, com a graça de Deus, responder não somente essa, mas todas as perguntas que foram me feitas aqui hoje, dentro do pensamento bíblico, dentro da expressão bíblica, dentro da semântica bíblica, dentro daquilo que a Bíblia nos ensina. Eu jamais poderei dar uma resposta a quem quer que seja. É melhor não falar do que falar errado. Então, eu prefiro responder de acordo com a Bíblia. Você me pergunta se podemos dizer se o espírito da morte foi criado com a queda de Adão. Exato. Eu digo que sim, porque nada existe nesta vida, nem no céu, nem debaixo do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que não seja criado por Deus. Todas as coisas que existem, que tem vida, tanto no reino animal quanto no reino vegetal, no animal racional, o animal irracional, tudo foi criado por Deus. As estrelas, o sol, a lua, o mar, enfim, tudo é um ato privativo, exclusivo do Criador. Maravilha. Então eu digo que a morte, ela não para existir, teve que ser criada. Exatamente. O espírito, né? O espírito, exatamente. Agora, o espírito da morte. Agora, nós vamos responder essa pergunta com todo temor, com todo cuidado, com todo zelo para nossas respostas, para que seja bem esclarecida. Eu digo que sim. Mas a morte, ela foi criada
como um ato de punição. Punir o quê? Punir o homem criado por Deus, a sua imagem, a sua semelhança? Não. Punir o quê? Punir o pecado. O pecado, o erro. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, aí está a punição. Para este fim, especificamente, Lázaro, punir o pecado e não o pecador, Entendi. tá certo? Punir o pecado e não o pecador. O pecador Jesus ama. Entendi, O pecado exatamente. Deus aborrece. Deus aborrece, Deus abomina, aborrece. né? Então, veja bem. Então, a morte é o salário. Salário. É como o trabalhador que trabalha 30 dias e ao final do mês, no quinto dia útil do mês, ou dia 10, conforme o plano de pagamento daquela empresa, ele espera receber um salário por aquilo que ele fez. É uma recompensa. Ele trabalhou 30 dias, então ele tem lá um valor para ser entregue a ele como forma de recompensa pelo que ele fez, pelo que ele produziu na empresa. O pecado não tem diferença. O camarada pecou, se ele não se arrepender e se ele não corrigir esse erro, esse pecado diante de Deus, diante dos homens, esse pecado tem uma punição. Não é o pecador, é o pecado. É o pecado. Agora, se o pecador não se arrepender, ao punir o pecado, ele também está castigado. Porque ele está atrelado, né? O pecado está dentro dele. Uma coisa É uma coisa, entendeu? é com a outra. Então, eu entendo que o pecado, Deus corrige o pecado. Se o pecador que cometeu aquele delito, aquele pecado diante do Senhor, se corrigir, se arrepender e fazer uma correção do erro dele, ele está livre. Mas o pecado tem a sua punição. O pecado tem a punição. O livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, principalmente o capítulo 6, é uma carta... Paulo foi o homem que mais combateu o pecado. E foi o homem que mais apresentou, depois de Cristo, foi o homem que mais apresentou solução para o pecado. Ele combateu mostrando solução. Ele combateu o pecado, rechaçando o ato pecaminoso, mas Paulo não fechava a porta. Ele sempre abria a porta da salvação. Olha o que ele diz aqui, Romanos 6. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes nos livra do poder do pecado. Maravilha. Romanos capítulo 6. No versículo 23, Paulo diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, como já dissemos. O salário do pecado é a morte. Mas o dom, olha, ele mostrou que o salário do pecado é a morte, mas ele abriu aqui uma porta para que o homem possa entrar por ela. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo de número 12, Lázaro, ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Paulo diz que não deixe o pecado, não. O pecado é um rei. Ele tem capacidade de reinar. Ele reinou na vida de muitos e reina na vida de muitos. De muitos ainda. E Paulo adverte: não permita que o pecado reine em vosso corpo mortal. É um problema, porque Paulo entende que esse pecado e esse pecador, se não se arrepender, vai ser punido com a morte. Que morte é essa? A morte física? Não. Qual é a morte que pune o pecado? A morte espiritual. A segunda a morte. Separação absoluta e eterna do homem que pecou, que não se corrigiu, sem a presença de Deus. É eterna. E eu quero dizer o seguinte, que essa separação não é uma inexistência da vida após a morte. A vida após a morte, seja no céu ou no inferno, ela continua. Aí que está o grande problema. Exatamente. O grande problema. Para os que são salvos, vida eterna com Deus. Isso não tem fim. Exato. Para os perdidos, para os pecadores que não se arrependeram, que não confessaram as suas culpas, os seus pecados, que não aceitaram a correção divina para o seu erro, é uma vida sem Deus também de caráter eterno. Perfeito. Tá certo? Versículo 13 diz: nem tampouco apresentei os vossos corpos, os vossos membros, ao pecado por instrumento, olha só, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos
a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Maravilha. Apocalipse capítulo 20, verso 14, 15, também traz um tema muito esclarecedor sobre essa questão. Diz que a morte, olha só, você perguntou se a morte foi criada, eu digo que sim. Ela vai ter fim? Não, mas ela vai estar também vai estar no silêncio da eternidade. Olha o que a Bíblia diz. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Segunda morte. Tá? Ela vai deixar de existir? Não, ela vai existir lá no lago de fogo. Vai ficar lá. Vai ficar lá. Eternamente lá, enclausurada, lá, fechada, Exato. foi lançada junto com o próprio inferno, no lago de fogo. Exato. Lá no fogo. Finalizando, nós vemos ainda o perigo do pecado. Aí eu quero agora destacar isso. Se alguém está pecando, se alguém peca de forma consciente ou de forma inconsciente, procure já, de imediato, corrigir esses atos de pecado. Porque escute o que a Bíblia diz, escute o que a Bíblia sentencia para o homem que não se arrepende e para o pecado, mostrando-nos a morte como o salário do pecado. Em Salmos, capítulo 9, versículo 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, irmão Lázaro. Olha que coisa dolorosa. Forte, né? Olha que coisa forte. Olha Forte que mesmo. punição. Forte, punição. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Fechando no Salmo número 11, Salmo 11, versículo de número 6, diz assim: sobre os ímpios Deus fará chover, olha, laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis aí a porção do seu copo. Eis aí a porção da sua copa, da sua taça. Tá? Então, o pecado é coisa séria. Muito sério. E Deus aqui, ele não está punindo de forma intencional ao homem, a criatura, o homem criado por ele. Deus está aqui punindo o pecado. Exatamente. Eu creio que com essas palavras simples, sem rodeios, eu creio que a pergunta está respondida. Maravilha. Pastor, a gente fica abismado, né? Muitos às vezes não querem compreender o perigo tremendo que é o pecado, né? Brincar com o pecado é brincar com a eternidade. E, por fim, namorar com o erro e com a morte, né? Namorar com o erro e com a morte. Né? Tudo junto. E se namorar com o erro, fatalmente vai casar com a morte. Casar com a morte, exatamente. Vai vir um casamento aí. Que interessante, né? Essa observação é interessante, né? É um namoro que não vai dar certo. Não, é um namoro que não vai dar certo. Vai porque ser desastroso. Vai ser desastroso, porque a pessoa vai contrair núpcias com a morte. Meu pai. Olha Jesus. Corpo a corpo. Demais, corpo a corpo. Corpo a corpo. É o boca a boca, é o corpo a corpo. Exatamente. É a mente a mente. É o olho no olho, é o pecado. Entronizado. Eu digo que essa junção aí que você falou, muito bem, parabéns pela mão de ajuda que você me deu aí. É o seguinte, essa observação é muito importante, Lázaro, mas deixa eu destacar aqui, deixa eu dar uma ênfase no que você disse. Exatamente. Não que ela não seja suficiente. Não. Já é suficiente, mas deixa eu permitir dizer uma coisa muito interessante. Essa junção desse namoro com o pecado, que vai desembocar com a questão da morte, sim, esse casamento, ele é desastroso. Porque não é por 2 anos, 3 anos, 10 anos, 100 anos. É uma vida eterna. É eternidade. É né? eternidade. Meu Deus do céu, é forte, hein? É eternidade. É forte demais. É forte. Meu pai. Agora nós vamos passar para a segunda pergunta, né? Segunda pergunta. E tá ficando bom, cada vez melhor, né? A segunda pergunta aqui, Você está gostando? Respondeu com maestria, muito bom. Eu também, viu? Graças Maravilha, a Deus. né? Maravilha. Inspiração vem do céu, né? De Deus, né? Vem de Deus. E bem baseado na Bíblia, isso é importante. Isso é muito importante. Importante. Nada nós podemos fazer sem a Bíblia. Não, sem a palavra não funciona. Sem a Bíblia, está sem Jesus. Jesus disse, sem mim, nada podeis. Nada podeis. E não faz mesmo, sem ele. Não faz. Esquece.
Agora, a segunda pergunta aqui é interessante isso. Em Juízes 11, 30 e 31, fala que Jefté fez um voto a Deus. E ele realmente sacrificou, a pergunta é, ele realmente sacrificou a sua filha? Que pergunta bonita. Pergunta, né? Bonita e uma pergunta forte, né? educada, forte, Forte, né? e que traz-nos a oportunidade de aqui dizer alguma coisa a respeito disso. Amém. Tá Glória a certo? Deus. Eu respondo essa pergunta dizendo, ele realmente sacrificou a filha? Eu digo, de acordo com a Bíblia e de acordo com alguns pensadores, vou citar o nome, Entendi. eu digo que sim. Ele fez isso. Ele fez isso. Olha só. Embora essa questão do voto de Jefté permaneça em aberto, há discussão, Lázaro, Uhum. pois existe em torno dessa questão vários autores, como o historiador Joseph, Lutero, Gemielson, Honecker e a Miriam, entre outros. São pensadores, são autores, homens que foram escolhidos por Deus. Eles argumentam, eles advogam que a linguagem do próprio texto bíblico não deixa dúvida de que Jefté realmente ofereceu sua filha em sacrifício. Vejamos o texto. Alguns historiadores também advogam a ideia de que o voto de Jefté foi um ato indevido, impensado. E, portanto, um voto precipitado, o que nós chamamos de voto precipitado. O que é um voto precipitado? É aquele voto que é feito por um cristão, por um servo de Deus, uma serva do Senhor. Ele não pensa se aquele voto ele vai ter condições de cumprir. Tá certo? Não falta aí, nesse cumprimento, nenhuma fidelidade da parte de Deus. A pessoa que faz o voto tem que ter cabeça, coração, emoção, para saber que aquele voto tem que ser feito e, sendo feito, tem que ser pago. Tem que ser realizado, tem que ser cumprido. Ele é irrevogável e ele é impostergável. É forte, hein? É forte. Tá? Voto é um negócio muito sério. Então, não façamos votos precipitados. Exato. O voto precipitado é aquele voto que eu faço pela emoção. Eu vou dar para o Senhor tanto. Eu vou fazer isso, foi o caso de Jefté. Eu entrego a minha filha em sacrifício. Não. Se eu ganhar a batalha, se eu ganhar a guerra, eu vou entregar minha filha em sacrifício. Não. Olha, peraí. Porventura Deus não é Deus de poder? Porventura Deus não estaria na frente da batalha? Porventura Deus não ia fazer com que ele vencesse a batalha? Ele tinha certeza. Então ele já estava fazendo um voto precipitado. Porque Deus estaria dando vitória para ele. Exato. E ele teria, para não pecar, teria que sacrificar sua donzela. Porque um voto feito a Deus, se não cumprido, é pecado. Vira pecado. É pecado. A Bíblia diz, é melhor que não vote. Se votar, Do que votar. É melhor que não vote do que votar e não pagar. não pagar. Então eu costumo dizer, até eu quero fazer aqui uma comparação bem simples, mas você vai entender o que eu vou. Sim. Quando a pessoa quer fazer um teste de glicose, assim, para obter um resultado imediato, ele vai no postinho de saúde, ele vai tal, até em casa você tem esse instrumento. Sim. Tem aquela agulhinha, né? Aquela agulhinha, naquele aparelhinho que você coloca no dedo da pessoa, extrai uma gotita de sangue, uma gota de sangue muito pequena, é extraída ali, e imediatamente, naquele exato momento, questão de minutos, segundos, a pessoa já tem lá, se ele já tem lá um parâmetro, se ele é ou não diabético, se ele tem glicose elevada ou não é isso? Exato. Eu diria que o teste da fidelidade de um cristão diante de Deus é o voto. Eu voto. Se um cristão fizer um voto e pagar o voto a Deus em tempo hábil, ele é fiel. Se um cristão, por mais leitor da Bíblia que seja, por mais que seja um homem de oração, que seja uma mulher de oração e consagração, vida consagrada, vida no altar, fizer um voto a Deus e não pagar, ele é infiel.
E o infiel não tem parte no reino de Deus. Não tem parte. Não tem parte. Está escrito. Forte. Olha, escuta o que diz a Bíblia. Escute só o que diz a Bíblia aqui. Em Juízes, o texto. Uhum. O texto-chave da pergunta. Chave da pergunta. Juízes 11, versículo 39, diz o seguinte. Sim. Diz o seguinte. Eu disse aqui que alguns, eu voto nesse dado, que esse voto de Jefté custou-lhe a vida de sua donzela. Ele sabia que Deus ia dar a ele a vitória. Por que fez esse voto? Exato. A pergunta é, por que fez esse voto? Esse voto. Ele poderia ter feito assim, Senhor, se o Senhor me der vitória, for comigo nessa batalha, eu edificaria um altar aqui, né? Olha só, edificaria um altar. Sim. E farei um culto, enfim, faria uma coisa. Um sacrifício, né? Um sacrifício. Do cordeiro. Né? Então. Mas agora ele colocou a filha na frente do voto. Colocou. E ele, como conhecedor de Deus e conhecedor da palavra de Deus, da fidelidade de Deus, ele sabia que Deus ia requerer isso dele. Então, foi um voto precipitado. E muitos crentes fazem isso hoje. Faz isso aí e chora, sofre. Na hora da necessidade, né? Na hora da necessidade ele faz o voto. Na hora da necessidade ele dá tudo para Deus. Ele promete dar metade do salário. Metade do salário, tem crente que diz que dá 6 meses de trabalho a Deus. Outro diz que leva todas as cestas básicas para a igreja para dar aos pobres. Pois e aí? É voto. É voto. É voto. Isso é perigoso. Escute só. O próprio texto bíblico declara que Jefté fez com a sua filha, aspas, texto, segundo o voto que ele proferiu diante de Deus. Está escrito. Quem quiser conferir, é só abrir a sua Bíblia em Juízes 11, 39. Maravilha, hein? Precisa ler? Pastor, quer ler? Vamos ler? Quer ler? Lê para mim. Lê para mim para não ficar, para não ficar aqui em suspense, né? Não. A Bíblia ela é muito clara e muito objetiva, né? Bem objetiva. É bem objetiva. Acha aí, Juízes. Juízes 11. 11, 39. Lê aí em alto e bom som para os nossos ouvintes, nossos telespectadores que estão em sintonia conosco, né, nos assistindo. Saibam que a Bíblia está dizendo que Jefté, ele cumpriu o voto. 11:39. E sucedeu que ao fim de 2 meses tomou... Ao término de 2 meses. Isso. Tomou ela para o seu pai... Tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. Cumpriu. Aí não tem volta, né? Não. Aí está bem claro. Ele cumpriu o voto que tinha feito com ela. Agora, exatamente. Alguns dizem que foi para não casar, para não perder a virgindade, essa coisa, não tem nada a ver. O Jefté cumpriu o voto que tinha feito. Aqui, exatamente. Né? E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel. Exatamente. Então, cumpriu aqui a palavra. Né? A palavra diz, cumpriu. Exatamente. Cumpriu. Maravilha, está respondido, né? Então, realmente, foi na íntegra, né? Com certeza, foi na íntegra aí. Com Deus não pode fazer voto e depois não cumprir, né? É melhor não fazer, né? Se você não fizer, você está livre. Agora, se eu fizer um voto a Deus, eu tenho que cumprir. Uma ligação, Exatamente, aí tem que cumprir. Bem respondido, pastor. Bom, a terceira pergunta nossa aqui é: por que na igreja primitiva fazia-se uso do véu e hoje em dia não se faz necessário? É uma pergunta que não são todos, alguns movimentos por aí ainda usam, né? A ideia aqui não é atacar a religião de ninguém, mas é a Bíblia, né? É a Bíblia e tem pessoas que têm dúvida e perguntam para a gente e a gente está respondendo de uma forma geral, né? No panorama geral, segundo a Bíblia, não o que nós pensamos. Segundo a Bíblia, não o que nós pensamos. Não o que nós pensamos. Bom, segundo a Bíblia, eu responderei segundo a Bíblia. Maravilha. Tá certo? Responder a pergunta. Perfeito. E essa pergunta é muito oportuna, é muito bem-vinda também. Né? Tá? Porque existe uma confusão. Exatamente. Do que é teológico, do que é doutrinário, e do que é costume, né? Costume e do que é também, sabe o quê? Correção. É uma mistura de tudo isso. Né? Eu vou corrigir na minha igreja algo que está dentro da minha igreja. Não é o algo que está na sua igreja. Exato.
foi o que Paulo fez. Na Coríntios, Paulo, foi o que aconteceu Paulo lá. corrigiu Exatamente. alguma coisa ou várias coisas Dentro da igreja. dentro da igreja de Corinto, Exatamente. lá, local, in loco. Essa correção, a parte teológica e doutrinária, ela tem caráter universalizada. Caráter universal. Serve tanto para a igreja de Corinto quanto para a nossa igreja nos dias de hoje. Em todos os lugares. É a igreja de Jesus, então a carta de Paulo aos Coríntios, primeira e segunda epístolas, está atual. É para nós. Tudo para nós, né? É, bem-vindo, é para nós. Bem-vindo. É pra nós. Agora, a correção, não. Não quer dizer que a igreja que o irmão congrega, a igreja onde eu estou congregando, hoje, graças a Deus, não tem as mesmas heresias que tinha os irmãos lá em Corinto. Pode ser que é. Paulo corrigiu ali, o foco de Paulo estava naquela igreja. Olha quando começa o texto. O texto é bem claro. Uhum. Ele diz o seguinte, eu vou pegar a Bíblia, porque a Bíblia é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? A palavra é a palavra. Ele diz assim, ó, a igreja de Deus que está em Corinto. Fechou. Fechou. Bom. A parte teológica desse versículo, ou desse capítulo, ou dessa epístola, ela é universal. Essa parte é universal. A Bíblia, ela é universal. O ensinamento de Paulo é universal. Exato. Ele perpassa fronteiras, perpassa séculos, perpassa milênios, perpassa o tempo e chegou até nós. Então, essa epístola é para nós também. Agora, a correção, o teor de correção nela era para as heresias que existiam dentro da igreja de Corinto. Vamos explicar isso melhor para que os irmãos entendam. Aqui diz o seguinte, ó, o contexto diz o seguinte, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, presta atenção, chamados santos, com todos os que em todo lugar, com uma preposição. Uma preposição. Não é uma conjunção aditiva. Não disse e com todos, não diz com todos. Aqui está a diferença. Entender isso aqui. Se tivesse aqui e uma conjunção aditiva de ligação, a igreja que está em... Você pode escrever assim, a igreja que está em Coríntios a todos os demais, aí sim. Entendi. Aí a correção seria para todos nós. Mas é só para Coríntios. Agora está dizendo com. É uma preposição. Preposição de comparação, de adição. Como dizer assim, como eu disse assim, irmão Lázaro, você vai a São Paulo amanhã com fulano. Entendi. Você vai em companhia dele. Exato. Tá? Eu não disse, irmão Lázaro, você vai em São Paulo amanhã, você é fulano. E fulano. Que é uma ligação. É uma conjunção de ligação. Perfeito. Entendeu? Então, aquela epístola aí, essa epístola aqui, a correção dela está direcionada exclusivamente para a igreja de Corinto. Porque lá em Corinto tinha muitos problemas. Muitos problemas. Eu até vou mencionar alguns aqui. As dissensões na igreja de Corinto, presta atenção, merecia realmente uma correção daquela que Paulo fez, muito, muito oportuna. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 10, Paulo diz assim, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus. Ele disse para aquela igreja, não foi para mim nem para a sua. Para aquela igreja, o nome do Senhor Jesus. Paulo está corrigindo um problema local, dentro da igreja de Corinto. Que digais todos uma mesma coisa. Ali os irmãos da igreja de Corinto, eles diziam uma coisa, um grupo dizia uma coisa, outro grupo dizia outra coisa sobre a mesma coisa, outro grupo dizia uma outra coisa diferente sobre o mesmo tema, e até os líderes diziam outra coisa também diferente sobre o mesmo tema. Olha, Paulo diz assim, rogo-vos, peço-vos, que todos vocês digam a mesma coisa, né? Que todos digais uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, entre vós. Dissensões, vós, quer dizer, indicando Corinto, vós aí em Corinto, coisa, né? Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Havia um tema em Corinto, por exemplo, na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, que aquele tema era motivo para
espatifar dentro da igreja, da esfera da igreja em Corinto, vários pensadores. Um grupo dizia, não, esse negócio não é assim, é assim. Outro grupo dizia, não, não pode ser assim, tem que ser assim. Um terceiro grupo se levantava e disse, não, não é nem assim, nem assim, é igual que estou pensando aqui. E Paulo disse, olha, vocês têm que ser de um mesmo parecer. O assunto não é um? É. E por que vocês dividem esse assunto em vários? Criava uma divergência. Uma tremenda, divergência, né? Não havia espírito de convergência. Meu Deus. Só havia espírito de rebeldia e de divergência. Divergência. Eu costumo dizer, irmão Lázaro, que a convergência é divina. Divina. É divina. E a divergência, eu não diria para você que pertence a uma outra classe de pensadores, ou de ações, né? A divergência não é bom. Divergência em casa não é boa, divergência na empresa não é bom, Não. divergência na saúde não é bom, divergência no governo não é bom, divergência em nenhum lugar é bom. Não. Porque traz, na verdade, conflito. Conflito, Exato. insegurança, instabilidade emocional Exatamente. dos envolvidos, Exato. traz uma série de prejuízos para a família, se for em casa, divergência, traz uma série de prejuízos na família, se for entre marido e mulher, entre pais e filhos, divergência, traz uma série de conflitos, Exato. e conflitos que duram e que perduram e às vezes nem se acabam. Morrem com conflitos. Nossa. A divergência tem essa capacidade. Por aí, né? Por aí. Então, que haja, Deus. que haja convergência. Que todos pensam da mesma forma. Não é necessário partir o bolo. Exatamente. Não é necessário partir o problema, né? Agora, veja bem aqui. Além disso, havia ele disse, quando eu fui falar convosco, anunciando o testemunho de Deus, disse Paulo, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Não havia crente espiritual, era crente carnal. Paulo entrou com correção. Nossa. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações severas. Paulo fez exortações severas. Não quer dizer que ele esteja fazendo na minha igreja hoje. Entendi. Porque eu disse aqui que a carta, teologicamente, é universal. Doutrinariamente, é universal. Entendi. Mas a forma corretiva que Paulo está fazendo é local. Foi para a época, Foi né? local. Entendi. E aí entra a questão do véu, entra a questão do casamento, que havia diferença. A Santa Ceia, eu diria que a Santa Ceia ali, Paulo disse, não, está tudo errado. Você não se reúne para o bem, se reúne para o mal, disse Paulo. Vocês se reúnem, cada um leva o que quer comer, fazer sua festa, come em casa. Não é assim, não. A Santa Ceia do Senhor é exatamente como eu recebi do Senhor. Foi assim. Aí Paulo passa a explicar à igreja em Corinto como porque ali era uma confusão. Os ricos dominavam. Levava coisa para comer e os pobrezinhos, menos afortunados, ficavam olhando, né? Aquela forma. E um grupo fazia de um jeito, um grupo fazia a Santa Ceia de outro jeito, um grupo fazia de outro jeito, outro grupo de outro jeito, um fazia com muitas coisas, outro fazia com poucas coisas e outro fazia a Santa Ceia com nada. Com nada. Os pobres. Complicado, né? Era complicado. E Paulo entrou com uma correção severa aí. E sobre o cabelo, sobre o véu, por exemplo. O véu é o tempo. O véu é local. Porque ali também havia uma confusão tremenda. Havia um grupo dizendo, não, nós queremos véu. Eu disse, não. Ou disse, não, nós precisamos colocar o véu aqui. Ou dizia, não, para quê? Se o véu foi dado no lugar dele, se o cabelo foi dado no lugar do véu. Né? E outro grupo dizia, não, nós não precisamos usar véu, não, porque está escrito, Paulo dizendo aqui que o véu o cabelo foi dado à mulher em lugar de véu. Para que se a mulher usa o véu, referindo-se a uma santidade, a uma lealdade, a uma espiritualidade, o homem também deveria usar. Né? Aí Paulo diz, não, o homem não, porque o homem, né, é o varão, né, procede da mulher, enfim. Então Paulo vem dirimindo essas questões, corrigindo a igreja de Corinto, porque ali havia uma confusão sobre, vai usar véu hoje? Não vou. E você? Não vou. Eu vou. Entendeu? Exatamente. Era um conflito. Até com as ofertas que eram levantadas para ajudar os irmãos lá em Jerusalém, também havia conflito. Até os direitos dos apóstolos, eles também colocavam em pauta da discussão. Quer dizer, era uma igreja carregada dos dons espirituais, mas era uma igreja cheia de problemas, de divergência, de discórdia. Havia até crente que tinha relações sexuais com a sua própria mãe.
Nossa, o negócio era complicado. Era complicado. Ou igreja complicada. E Paulo entra com essa severidade, com essa correção, corrigindo, dizendo é assim, é assim. A Santa Ceia tem que ser assim, o véu é assim, enfim. Então eu acredito que a correção para a igreja de Corinto não é para a igreja dos dias, não é para... existe alguma igreja hoje, nos dias atuais, que precisa dessas mesmas correções. Exato. Mas não é a maioria. Então, hoje em dia já não faz necessário mais o uso de véu. Absolutamente. Exatamente. Então, está respondido, né? Foi para a época, né? Essa divergência que foi resolvido. Paulo resolveu. Paulo resolveu. Né? Paulo resolveu. Nós chamamos a carta, nós conhecemos a carta de Paulo, principalmente a primeira epístola aos Coríntios, chamamos de carta de correção. É uma missiva de correção. É uma epístola corretiva. Para quem? Para a igreja que estava em Corinto. Maravilha, né? Perfeito. Nós vamos dar uma pausinha de 1 minutinho. É 1 minutinho, nós vamos estar tomando uma aguinha, um cafezinho, né? E já vamos voltar já. Vamos descansar um pouco? Vamos. E depois nós vamos voltar na sequência aqui. Falta mais 4 perguntas, né? Tá uma maravilha, né? Que maravilha. Bem respondido. Então nós vamos para a vinheta aqui e nós já voltamos já, irmão. Tá certo. 7 perguntas com 7 respostas para o canal LS Studio. 7 perguntas com 7 respostas para o canal LS Studio.